é viver de acordo com o que Ele nos pede. Sim, e o que é mesmo isso, né? É fé também o modo como eu vivo. Se eu vivo de acordo com aquilo que Deus me orienta, eu também estou vivendo a minha fé. O mundo tem um adágio popular que diz assim: tem gente que acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Já viram isso? Sim, é um adágio popular bem antigo, né? Tem gente que acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Então, está querendo dizer o quê? Que eu não estou vivendo de acordo com o que Deus me pede. Mas fé é também eu viver de acordo com o que Deus me pede. É a expressão de nossa fé que faz cair sobre nós a ação salvífica de Jesus. É a expressão da nossa fé. É a forma como eu vivo. É o meu ser que faz recair sobre mim, sobre nós, a ação salvífica de Jesus. Eu posso viver friamente e apenas dizer e proclamar que Deus existe, que Jesus me salvou, que Jesus é Deus, que Jesus é o Todo-Poderoso. Mas eu também posso decidir viver a partir da ação do meu Deus, que é Todo-Poderoso. Como os apóstolos decidiram viver. Tem aquele belíssimo texto, que eu sou encantada por ele, né? Pedro e João chegaram lá na Porta Formosa e encontraram um mendigo. Não foi assim? E o mendigo estendeu a mão e pediu ajuda. O que foi que Pedro respondeu? Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. O que era que Pedro e João tinham? Levanta-te e anda. O que era que eles tinham? Jesus, o fruto da fé, ação salvífica, né? Porque a minha fé, quanto mais eu a vivo, mais a ação salvífica de Jesus se expressa em mim. E na fé Pedro disse: levanta-te e anda. Ele não tinha Jesus? Ele não tinha um Salvador? Ele acreditava piamente que o Salvador não o iria decepcionar. Nós somos convidados pelo nosso Papa Bento XVI a também vivermos da fé. A vivermos da fé. Nós precisamos sair de nós mesmos, do que eu posso, do que eu faço, do que eu sou capaz, para viver da fé. Quando Moisés se deparou com aquele mar e com aquele povo, o que foi que Moisés fez? Pisou na água e o mar se abriu. Ele poderia ter caminhado, ter morrido afogado, mas ele simplesmente decidiu atravessar o mar a partir da fé. A partir da fé. E nós sabemos que o mar simboliza nossos problemas, nossas dificuldades, nossas tempestades. Mas o Senhor e sua palavra nos convida a atravessar todo e qualquer mar que se apresentar à nossa frente a partir da fé. A partir da fé. Ponha o pé e o resto se fará. Então, quanto mais eu vivo a fé, mais a ação salvífica de Jesus se realiza em mim. Vamos pegar mais uma passagem bíblica. São Lucas, capítulo 18. Sim, em Atos eu quis mostrar a vocês de onde o Papa tirou a expressão: abre-se à nossa frente a porta da fé. A igreja nos convida, vivam da fé. É muito melhor viver da fé do que viver por mim mesmo, pelas minhas forças. Gente, o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível.
Não é um Deus de qualquer coisa. Não é um Deus que faz qualquer coisa. É o Deus do impossível. Lucas 18. Trinta e seis, 37. Encontraram? Vamos lá? Tendo ouvido passar a multidão, perguntou o que era. Anunciaram-lhe: é Jesus, o Nazoreu que está passando. Ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e ordenou que lhe o trouxessem. Quando ele se aproximou, Jesus interrogou: que queres que eu faça por ti? Ele respondeu: Senhor, que eu recupere a vista. Quanto mais eu vivo da fé, mais a ação salvífica de Jesus opera em mim. Aquele homem estava no meio de uma rua qualquer e viu o barulho de uma multidão. E ele interrogou: o que está acontecendo? Não via, coitado. Alguém disse: é o Nazoreu que está passando. É Jesus que está passando. E o que ele fez? Usou da fé. Com certeza eles já tinham escutado falar de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E não parou de gritar. E Jesus volta-se para ele: que queres que eu te faça? Que eu veja. E naquele instante, aquele homem começou a ver. Se aquele homem, aquele cego tivesse apenas seguido Jesus, não é? Ele poderia apenas ter acompanhado a multidão, não poderia? Ou apenas ter ficado na condição dele: me dá esmola, me dá esmola, me dá esmola. Que era o que ele fazia com todos os que passavam. Mas ele usou da fé. Meu irmão, se nós usarmos da fé, que não é minha, mas é um dom que Deus quis me dar, quis colocar em mim. Se você usar da fé, milagres irão acontecer. Coisas estupendas. Tem aquele outro texto do Evangelho, né, acho que é Atos, não é nem Evangelho, Atos dos Apóstolos, não, Evangelho mesmo, que os discípulos voltam animados porque tinham feito isso, aquilo, e Jesus olha para eles e diz: olha, vocês farão coisas muito maiores. Não é? Foi ele que disse: farão coisas muito maiores do que estas que vocês estão vendo. Basta que nós usemos da fé. Não tenha medo. É por isso que nós nos chamamos carismático. É por isso que nos nossos estatutos eu fiz questão de colocar que nós somos comunidade nascida nesta graça, que é o Espírito Santo, que são os dons, que é a fé, e que vamos permanecer sempre como renovação. Apesar de termos um carisma. Não tenha medo de impor as mãos sobre as pessoas. Não tenha medo de rezar pelas pessoas. Não tenha medo de expulsar Satanás. Não tenha medo de pedir cura, de pedir paz, de pedir felicidade. Não tenha medo de transformar o mundo pela sua fé. Porque isso é dom de Deus. Você foi escolhido para receber esse dom. E nós não temos o direito de abafar o dom de Deus. Não temos. Não temos.
Precisamos fazer o que esse cego fez. Ele não precisou ver Jesus. Ele não precisou ver milagre que Jesus estava fazendo, porque ele não tinha vista. Mas ele resolveu usar da fé. Tem piedade de mim. E a cura se fez. O cego expressou sua fé e recebeu a ação salvífica. Se você expressar a sua fé, a ação salvífica de Deus acontecerá na tua vida. De todas as formas. Em cura, em bens, em paz, em dignidade. De todas as formas, porque Deus é Deus. O nosso Deus é 100%. Outro dia, não sei quem foi, estava num encontro, a mulher disse assim, eu tenho raiva quando eu escuto a expressão de alguém dizendo assim, Deus é 10. E ela dizendo para mim, Deus não é 10, não, Deus é 100%. Eu disse, eu concordo com você, mas quando alguém diz que Deus é 10, foi porque ele tinha um 10 como máximo, né? Mas agora Deus é 100%, não tem problema, Deus é 100%, né? É preciso expressar a nossa fé diante da presença de Jesus. É necessário. É a igreja quem está nos convocando para expressar a nossa fé. É a igreja. É a igreja que está nos convocando a reanimar a fé e a viver da fé. O que é que a Bíblia diz? O justo vive da fé. Meus irmãos, eu ouvi essa expressão no meu seminário. E eu gravei ela na minha mente. O justo vive da fé. A fé pode tudo. Pode até mudar uma montanha de um lugar para o outro. Quanto mais. O justo não confia em si. O justo vive da fé. Como Maria, que loucura. Tu vai ficar grávida do Espírito Santo. Meu Deus, que loucura. E aquela mulher fala assim, em mim, segundo a vontade de Deus, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Haja fé. Haja fé. Eu nunca toquei homem. Homem nunca tocou em mim. Tu vai ficar grávida. Faça assim em mim. Sim. Que aconteça. Assim. Nós somos convocados a vivermos da fé. Viva da fé. Não tenha medo. Quais são os aspectos da fé? Primeira coisa, crer. É preciso crer. Mas o que é crer? Crer não significa, não se limita a acreditar em Deus. Em acreditar em Deus. Crer significa entrega total e incondicional por parte do homem. É acreditar em alguém. Aquele cego acreditou em quem? Filho de Davi, tem piedade de mim. Esqueceu até as esmolas. Quanta multidão ali para dar esmola a ele, né? Crer não significa dizer eu tenho fé. Significa entregar-me, lançar-me nessa fé. Porque isso é um passo. Isso é um passo. Acreditar em uma pessoa. Não sou eu. Eu não faço nada. Deus faz. Jesus faz. Eu não curo nada. Jesus cura. Outro dia chegou um homem, me aperreou bem uma semana. Onde eu ia, ele conseguia me localizar. Lucinha, reze por mim, eu tenho fé na sua oração. E perseguiu para onde eu ia. Eu disse, não tenho fé em mim. Mas eu vou rezar por você. Ah, reze por mim que você vai dizer tudo de mim. Porque eu fui acolá e disseram tudo de mim. Eu fui na outra oração e disseram tudo de mim.
Eu disse, meu irmão, não vou dizer nada de você. Eu vou rezar por você. Aí, quando eu terminei, eu disse, meu irmão, Jesus está te pedindo para ler a palavra dele. Porque na palavra dele tem tudo que tu está atrás, tem a tua felicidade. Ele, realmente eu não leio. Rezo o texto, rezo o ofício, rezo não sei o quê, mas eu não leio a Bíblia. Pois leia. Mas eu pensei que você ia dizer isso. Meu irmão, a tua felicidade está lá. Tu quer ser feliz? Lê a Bíblia. E não me importa o que tu queria que eu dissesse. Ler a palavra de Deus. Porque Deus vai fazer. Então, crer significa acreditar em uma pessoa. Jesus. Jesus. Quando nós fomos abrir a missão de Acaraú, a casa de Maria, eu disse, Senhor, como eu vou acompanhar essa missão? Porque o meu carro estava caindo aos pedaços. É impressionante, gente, como Deus faz. Eu disse, Senhor, eu preciso de uma forma para me deslocar, porque não vai ser fácil. Por incrível que pareça, enquanto a gente estava articulando, eu entrei num comércio que já há mais de 3 anos que eu não compro mais nesse comércio. E quando eu cheguei no comércio, o homem estava falando de carro. E eu, no impulso, eu disse, meu irmão, eu quero comprar um carro e tem um terreno para dar de entrada no carro. Ele disse, onde é teu terreno? Eu disse, quanto é teu carro? Ele disse, eu disse, não, mas o meu terreno só dá metade do carro. Ele disse, tu paga o resto como tu quiser. Eu disse, não, assim eu não faço negócio, tem que ser a coisa direita. Como é que eu posso, tu recebe terreno? Eu vou olhar o terreno, recebo seu terreno. E tu me dá o restante, assim, assim, assim. Eu olhei, eu não tenho, só comigo mesmo, Senhor, eu não tenho esse dinheiro. E o que eu ganho é comprometido com a faculdade da minha filha. Eu não tenho como pagar. Aí eu disse, Senhor, mas eu preciso do carro. Tu sabes que eu preciso do carro, eu tenho que acompanhar a missão. Aí peguei a Bíblia, Jesus, me diga se eu faço negócio ou não, porque tu sabes que eu não tenho como pagar. Aí abri a Bíblia, a palavra dizia assim, mais ou menos assim, que eu usasse os meus bens, no caso o Senhor estava se referindo ao terreno, né? Que eu usasse os meus bens para o crescimento da obra dele. Aí eu liguei para o homem, rapaz, vai ver o terreno e pode mandar o carro para cá. Pronto. Aí se eu tinha que dar com 15 dias 5.000 e com o restante do mês, o restante do dinheiro que faltava, 10.000. E eu fiquei, Jesus, faça um milagre, Jesus, faça um milagre. Aí domingo bota o carro velho para vender, né? Que ainda hoje não vendeu, olha só, ainda hoje não vendeu. Bota o carro para vender. O domingo botou papel de todo jeito, rodou de todo jeito, mandou botar peça, mandou dar uma ajeitada e não vendeu. E eu, meu Senhor. Aí um dia chegou uma irmã minha lá em casa, meu irmão, eu vim para comer, tá certo. Dona, bota a comida. Meu irmão, estou precisando de 5.000. Eu fiz um negócio com o carro, pererei, parará. Ela, minha irmã, eu tenho 3. Me dá os teus 3. Né? Era uma porta. Eu tinha que ter sexta-feira 5.000, né? Era uma porta. Gente, eu paguei os 10.000 antes do dia, do prazo que o homem me deu. Né? Eu paguei. Foi impressionante. Né? Impressionante como Deus fez. Porque o Senhor sabia da minha necessidade, da necessidade da obra. Porque eu uso para o serviço de Deus, né? Para o crescimento da obra dele. Né? Não devo nada. Né? E não tenho parado de ir a Acaraú, graças a Deus. Né? Não tenho. Mas o justo vive da fé. Nós precisamos viver da fé. Né? Da fé. Nós precisamos nos lançar, porque Deus vai fazer. O que nós não podemos, Deus vai fazer. O que está longe dos nossos olhos, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Sem medo, né? Então, crer é acreditar em alguém, numa pessoa, Jesus. Bom, então os aspectos da fé, crer e confiar. Crer numa pessoa. Crer em Jesus que pode tudo. E confiar. O que é confiar? É ter a certeza de que Deus
vai atuar de acordo com as suas promessas. O que é acreditar? De que Deus... Tá muito feio. O que é acreditar? Não dá para ver? Ter a certeza. Aí atrás. Ter a certeza de que Deus vai atuar com as suas promessas. Repete isso com mais força. Ter a certeza de que Deus vai atuar com as suas promessas. O que é acreditar? Quais são as promessas de Deus? Quais são as promessas de Deus? Porque na Bíblia está cheio de promessa, não é? Eu te darei 100 vezes mais. O que mais? Cuida das minhas coisas. E o resto tudo eu te dou por acréscimo. Quer acreditar? É ter a certeza de que Deus vai atuar, vai operar, vai agir de acordo com as suas promessas. Elas vão se cumprir na minha vida. Porque eu não pus a minha fé em qualquer coisa. Eu pus a minha fé numa pessoa, Jesus. É ter a certeza de que Ele vai atuar com as suas promessas. De que as promessas que estão aqui dentro, elas vão acontecer na minha vida. Porque são promessas de Deus. Porque é bondade de Deus. Porque Deus retribui assim. De forma imensa, estupenda. É por isso que a igreja nos convida a vivermos da fé. Porque não tem coisa melhor do que viver da fé. Não existe, irmãos. Não existe. Sem contar o estado de paz que nós vivemos. De tranquilidade, que isso é a melhor coisa. Termos paz conosco mesmo. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Diz a palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 1. A fé é uma posse antecipada. Antecipada. É tomar posse das promessas de Deus. Vocês entendem o que é tomar posse de uma coisa antecipada? Deus me mandou comprar o carro, não mandou? Eu tinha dinheiro? Não tinha. Mas eu acreditei. Está entendendo? Não irresponsavelmente, mas acreditei no meu Deus. É tomar posse antecipado. É tomar posse antecipada. Precisamos tomar posse antecipada. Isso é fé. Isso é fé. Tomar posse antecipada das promessas de Deus. Não termos medo. Não termos medos. Porque o medo não provém de Deus. Outra coisa, que é aspecto da fé, de quem vive da fé. Quem vive da fé depende. Depende de alguma coisa. Não, depende de alguém. Vamos lá. Depender de Deus é submeter-se à sua vontade. Não por temor ou obrigação, mas por obediência a quem se ama. Depender de Deus é submeter-se à sua vontade. De quem é que você depende? Do seu salário? É? Do seu salário? É? De quem é que você depende?
Tem certeza? Tem certeza que você depende de Deus ou depende das suas forças? Do que você pode, do que você faz, né? Sabe? Ter fé é depender de Deus. É submeter-se a Deus. Submeter-se à ação de Deus, à força de Deus, ao poder de Deus, à ação de Deus. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não posso. Meu Deus pode. O meu Deus pode. Eu costumo muito dizer isso. Meu Deus pode. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Gente, nós temos costume de ler a palavra de Deus, nós temos? Não temos? Sim ou não? Olha, obedecer significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Quem faz celebração hoje? Hoje o Evangelho nos dava 3 palavras. Qual era? Coragem. Eu sou. Mas o que mais? Não tem mais. Olha só. Ter fé é obedecer, é submeter-se livremente à palavra ouvida. E no nosso caso, a palavra de Deus. Coragem. Eu sou. Onde é que nós escutamos a primeira vez essa expressão? Lá no início da Bíblia, quando Moisés foi conversar com Deus. Eu sou, te envia. Né? Eu sou. Quer dizer, o Todo-Poderoso te envia. Coragem, o Todo-Poderoso está contigo. Não tenha medo. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem medo. Abre-se à nossa frente a porta da fé, diz a igreja. E aí eu coloquei para nós 2 personagens típicos da fé, Abraão e Maria. Maria não vacilou na sua fé. Precisamos entender também que a fé, além de fazer atuar o poder salvífico de Deus em nós, ela é condição para a nossa salvação. Ela é condição para a nossa salvação. A fé é um meio indispensável para sermos salvos. Jesus nos oferece a salvação. E para recebermos é necessário a fé. Vamos mais uma vez pegarmos a palavra de Deus. Vamos ver como ela é indispensável para a nossa salvação. Atos dos Apóstolos. Encontraram? Atos, capítulo 16, versículo 3. 16, 3. Pronto? Todo mundo encontrou? O que é que diz aí? Paulo desejava levá-lo consigo, então tomou-o e o circuncidou por causa dos judeus que se achavam nessas paragens. Todos sabiam com efeito que o seu pai era grego. Nas cidades em que passava, Paulo e Silas transmitiam as decisões que os apóstolos e os anciãos de Jerusalém tinham tomado.
pediam que se conformassem a ele. As igrejas fortaleciam-se na fé e cresciam em número de dia para dia. Como é que ficou o rebanho que Paulo conduzia? Crescia de dia para dia. Por quê? Porque eles viviam da fé. Como é que você está vivendo? Como é que o seu grupo está vivendo? Como é que o seu ministério está vivendo? A certeza de que estamos vivendo da fé é que o nosso grupo, o nosso ministério está crescendo de dia para dia. É verdade isso? Está crescendo? Sim ou não? Então alguma coisa está errada, não está? Porque se estivéssemos vivendo da fé, o número entre os nossos estava aumentando de dia para dia. E eu quero ainda refletir com vocês essa passagem. Paulo anunciou a palavra de Deus e um pagão se dirigiu para ele e disse: e agora o que é que eu faço? E eles responderam: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Qual foi a ordem de Deus? Crer. Por quê? Se ele cresce, seria salvo ele e a família dele. Então, a fé é condição para a nossa salvação. Crê e será salvo. Não só tu, mas também a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E na outra passagem, São Paulo tem ainda: é gratuitamente que foste salvos, mediante a fé. Então, a fé é condição para a nossa salvação. Eu preciso viver a fé. Eu preciso viver da fé. Quando cremos, nos aproximamos de todos os dons da salvação. É como um poço, né? Quanto mais eu vivo da fé, mais ela aumenta dentro de mim. E uma outra coisa importante da fé, e agora com São Tiago, é que a certeza de que nós temos fé é de que ela é acompanhada pelas obras.